Boa noite, meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, crianças? Como vão vocês? Ávidos por uma aula de língua portuguesa na quarta-feira, véspera de feriado. Aqui. Oi, Lu. Oi, Paulette, Manu. Tudo bem, amores? Boa noite, boa noite, boa noite, o Henrique. É Citadinho? É o Citadinho que tá aí. Boa noite, Malu. Boa noite, queridos. Vamos lá, sabe que se vocês sabem que só passa na prova quem fica na aula de língua portuguesa, né? Na aula de gramática, quem não fica não passa. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante importante. Na verdade, ele é importante tanto para a prova, né, de língua portuguesa e todas as outras provas também, quanto para a redação de vocês. É sobre coesão textual. Então, é um tema bem recorrente na ACAF e alguns mecanismos de coesão costumam cair todos os anos, na verdade, né? Então, a gente precisa saber o que que é de fato essa coesão, como é que ela acontece e o que que a gente precisa saber para matar aí, né? O texto, a interpretação de texto, tanto interpretação quanto a ligação dessas ideias, né? Dentro do tecido textual. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides que eu já fiz, já enviei, inclusive. Ahn, Deixa eu abrir aqui. Share. Estão vendo os meus slides, amores? Tudo certo? Firme, por favor. Sim. Leti. Então vamos lá, gente. A gente vai falar de coesão textual e a coesão textual ela costuma, né, vir associada a uma palavra bastante parecida e que parece que muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? Porque as duas palavras, esses dois conceitos, eles vêm sempre como o terceiro critério de avaliação de uma redação, por exemplo. Eles vêm, coesão e coerência. E parece que elas são igual o Sandy Júnior, assim, né? O Sandy Júnior tá grávida, né? Porque a Sandy Júnior tá grávida, porque a gente não consegue falar uma coisa só, né? A Maiara e Maraísa. Não, a Maiara é uma, a Maraísa é outra, né? E coesão e coerência acontece exatamente a mesma coisa. Só que a gente precisa distinguir o que que é coesão e o que que é coerência, né? E recentemente a CAF fez uma questão só de coerência, né? E deixou a coesão de lado. Então, é preciso distinguir o que que é coesão e o que que é coerência. Não são a mesma coisa, né? Então, primeira ideia que a gente precisa saber. E a coesão, ela tem mais a ver com o tecido do texto mesmo. Ou seja, como é que eu ligo, como é que a gente conecta, como é que a gente articula as informações na superfície textual. Então, quais são os termos, quais são as palavras, quais são os mecanismos que a gente vai utilizar para ligar uma ideia na outra, tá? E a coerência tem a ver com a subjacência do texto, ou seja, com o fundamento do texto. Se o texto é coerente, ou seja, se ele faz sentido ou não. Então, a coerência diz respeito à construção de sentido. E a coesão diz respeito à articulação das ideias no tecido mesmo, na superfície do texto. Isso quer dizer que um texto ele pode ser coeso, no entanto, ser incoerente, não apresentar coerência. Então, se eu tenho um texto que apresenta, né, mecanismos de ligação de ideias, mecanismos de retomada de ideias, de apresentação de ideias, só que essas ideias, elas não conversam entre si, elas não fazem sentido. Eu tenho um texto coeso, porém incoerente. E o contrário também é verdade. Eu posso ter um texto, posso me deparar com um texto que seja coerente,
no entanto, que não tenha coesão alguma. Tem até um texto que eu sempre mostro para os meus alunos em sala de aula, que o texto ele é construído somente com substantivos. Então, começa meio que narrar, né, só que sem verbo, o dia, né, de um trabalhador e o texto é somente travesseiro, coberta, colchão. Aí, pijama, é, pantufa, escova de dente, água, sabe? Então, esse texto mostra uma coerência, então tem sentido o texto, no entanto, não tem coesão alguma. Então, a primeira coisa para a gente saber é que uma coisa é o sentido, que é a coerência, e a outra é a ligação dessas ideias, que é a coesão. Quando a gente fala de coesão, gente, então, é o conjunto de mecanismos linguísticos, ou seja, de palavras, né, de termos, responsáveis por conectar essas ideias, as palavras, frases, parágrafos, garantindo que o texto seja uma unidade, né, ou seja, que tenha começo, meio e fim, e que essas ideias, elas fiquem, né, articuladas. Então, eu trouxe um exemplo bem banal mesmo, bem simples, né, para que a gente entenda o que que é essa coesão. Então, Maria chegou cedo à escola, para não repetir o substantivo Maria, o que que a gente faz? Ela precisava terminar um trabalho. Então, o pronome ela e o pronome, né, como a classe gramatical dos pronomes, ela é um dos maiores elementos de coesão que nós temos. Então, os pronomes, eles estão a serviço da língua justamente para evitar essa repetição de ideias. Em vez de eu dizer, né, Maria chegou cedo à escola, Maria precisava terminar um trabalho. Eu vou utilizar um outro termo, que é um pronome, para que eu não precise repetir, porque entendam que num texto formal, repetição de palavras, repetição de termos não é bem-vindo, né? Então, ela não é bem-vinda. Deixa eu fazer a concordância correta aí. Ela não é bem-vinda. Então, a gente precisa, né, dominar esses mecanismos de coesão para que o nosso texto fique, né, mais rico, o nosso texto fique fluido, o nosso texto não fique aquela coisa chata, né, aquela redação de criança de quarto aninho para ler, né? Minha mãe é bonita, minha mãe é loira, minha mãe trabalha no Banco do Brasil, né? Então, nós temos aí dois tipos de coesão, tá? Fundamentalmente, nós temos dois tipos de coesão. Aquela que a gente chama de coesão referencial e aquela que a gente chama de coesão sequencial. Então, estes são os dois tipos de coesão. O que seria uma coesão referencial? Coesão referencial é quando eu tenho um referente dentro do texto, ou seja, eu tenho um substantivo, tenho uma situação, ou então na própria situação de comunicação, e aquele referente, ou seja, aquela âncora vai ser ou anunciada ou então retomada por um outro mecanismo, por uma outra palavra. Então, ela ocorre, como tem ali no slide, né, quando um termo remete a outro elemento dentro do texto ou na situação comunicativa, né? Então, quais são os principais elementos de coesão referencial? Pronomes, artigos e numerais. Quando a gente fala de palavras gramaticais, o que que são palavras gramaticais? Palavras gramaticais são aquelas que só têm sentido dentro do texto, porque um ela sozinho, por exemplo, não tem significado algum, só vai ter um significado, ou seja, só vai fazer sentido quando tiver um referente, né? Porque se ela sozinha, se eu não souber quem é ela, que é esse referente, não tem sentido algum. Então, é bastante importante que nós saibamos que os pronomes, sejam eles de que natureza forem, tá? Os possessivos, os pessoais, os indefinidos, os relativos, os demonstrativos, eles são fortíssimos mecanismos de coesão referencial. Artigos, né, e numerais. Se eu digo assim, por exemplo, Pedro e Paulo foram passear. Ambos estavam, sei lá, de camiseta preta. Esse ambos é um numeral coletivo e vai retomar o Pedro e o Paulo de uma outra maneira, né? Então, a gente tem como principais elementos de coesão referencial pronomes, artigos e numerais.
Outra coisa bastante importante a salientar são esses dois movimentos que são feitos dentro de um texto. O movimento de anáfora, então, muito provavelmente vocês já ouviram falar, né, disso. O que que é movimento de anáfora? É quando eu retomo alguma informação que já foi apresentada. Esse é o movimento anafórico, é o movimento de retomada. Eu vou colocar aqui do lado, tá, gente? Ó, é movimento de retomada. Então, a gente recupera alguma informação por meio do movimento de anáfora. Então, qualquer coisa, qualquer nome, né? Qualquer é, palavra parecida com anafórico, movimento anafórico, encapsulamento anafórico, enfim, qualquer coisa que remeta à anáfora é a retomada de alguma coisa que já foi apresentada. E quando a gente fala de catáfora, aí é uma antecipação de uma informação. Então, eu vou apresentar, ou seja, eu vou projetar o meu texto, não é uma retomada, então é uma projeção do texto. Vou colocar aqui do lado também. Projeção do texto. Então, percebam isso aqui, ó. Quando eu digo que João comprou um carro, ele estava muito feliz. O que que eu estou fazendo aqui, gente? Ó, esse ele está retomando o João aqui de trás. Então, isso aqui é um movimento anafórico. E quando eu digo isso aqui, ó, só desejo isto. E o pronome demonstrativo, né, com T, ele sempre serve a esse propósito de anunciar alguma coisa, o que ainda está por vir. Então, esse é movimento de catáfora, movimento catafórico. Então, qual é o referente? É aquela informação que ainda vem, que vocês sejam aprovados, tá? No entanto, a gente também tem a elipse. O que que é a elipse? A elipse é a supressão, né, a omissão de um termo que pode ser recuperado no texto. Então, se eu digo que Pedro estudou muito, Ana, vírgula, e geralmente quando a gente suprime verbos ou locuções verbais, a gente marca com vírgula, tá? E é bem importante nós estarmos ligados nisso também, tá? Então, esse movimento de elipse de um verbo que a gente chama mais especificamente de zeugma. Zeugma é a elipse de um verbo, tá? A gente marca com vírgula. Então, se eu digo que Pedro estudou muito, Ana também, essa vírgula ali vai marcar essa elipse, tá? Ou esse zeugma, que é a específica de um verbo, tá? É, isso também é um movimento de coesão referencial. Se a gente vê uma questão bem simples, né? Super simples, ó. A leitura amplia horizontes, essa prática desenvolve o senso crítico e fortalece a autonomia intelectual. Percebam que esse pronome demonstrativo aqui, gente, ó, esse demonstrativo de segunda pessoa, ele faz esse movimento anafórico de retomar a leitura. Então, na verdade, é essa prática, ou seja, eu dei um outro nome, né? E a gente já vai perceber que a hiperonímia é um ótimo elemento de coesão também. Então, a gente dá um outro nome para essa leitura, né? Essa prática, que seria aí um termo mais guarda-chuva, né? Um termo mais abrangente, um termo mais genérico para alguma coisa específica. Em vez de leitura, eu digo que essa prática. Só que dentro de essa prática eu posso, né, ter várias práticas aí. Só que eu estou retomando uma em específico. Desenvolve o senso crítico. Aí pede para assinar a alternativa correta, o pronome demonstrativo essa antecipa uma informação posterior, isso não é verdade, então não é catáfora, é anáfora. A expressão essa prática retoma o termo leitura, essa que é a nossa resposta certa. O termo essa prática substitui o senso crítico, isso não é verdade. Não há relação de coesão referencial, existe sim, porque o referente está aqui, leitura, e eu tenho aqui um mecanismo de coesão referencial. E o referente de essa prática é implícito, não é implícito, porque está bem explícito aqui em leitura. Tranquilo? A substituição lexical também é um movimento de coesão referencial. Percebam que, assim, gente, ó, aqui
nesse primeiro slide, eu coloquei as palavras gramaticais, aquelas que só funcionam, só têm valor dentro do texto. Então, pronomes, artigos e numerais, se eles forem ditos, se eles forem escritos, se eles forem pronunciados fora de um contexto, eles não têm valor algum. Um o sozinho não tem valor algum. Um ele sozinho não tem valor algum. Um esse sozinho, sem ter referente, não tem valor algum. Então, essas aqui são palavras gramaticais, aquelas que só valem dentro do texto. Só que eu também tenho, a gente também tem elementos de coesão por essa substituição lexical, ou seja, eu vou utilizar palavras lexicais, ou seja, palavras que têm sentido fora do contexto, só que esse sentido fora do contexto, essas palavras, elas vão ser ou sinônimos de uma palavra que já foi mencionada, ou, né, que vai ser, que no movimento de catáfora que vai ser mencionada, ou hiperônimos. O que que são hiperônimos? Hiperônimos são esses termos de natureza mais genérica. Então, se eu estou falando de caneta, e eu recuperar, né, a informação caneta por meio da palavra objeto, ou então por meio da palavra item, né? Então eu estou fazendo aí uma coesão referencial por meio de hiperônimo. Se eu estou falando, sei lá, de uva, né? Sei lá, banana, e eu vou recuperar a informação da banana por meio de a fruta. Eu estou fazendo uma coesão referencial por meio de hiperônimo. Então, esses hiperônimos, hiper é sempre maior, nimos vem de nome, então é um nome de natureza mais abrangente. Esse é um baita, na verdade, a gente usa bastante em redação isso, né? Esse é um baita mecanismo de coesão para não ficar repetindo, né? Ou então sinônimos, né? Sinônimos, se eu quero, se eu estou falando de, sei lá, inobservância, né? De omissão e tal, aí eu vou usar inobservância, vou usar é, é, descaso, vou usar displicência, vou usar desmazelo. Então, sinônimos também são ótimos para coesão. Nominalizações. Bruno, o que que são nominalizações? Nominalizações, se eu disser para vocês assim, ó, a, o uso de celular, de telefone celular foi proibido. Então, foi proibido nas escolas, pelos alunos, né? A partir em 2025, né? Em janeiro de 2025. Perceberam que tem todo um período, né? Então, o uso de aparelhos celulares foi proibido, então a gente tem aí uma estrutura na voz passiva, passiva analítica, ele foi proibido em janeiro de 2025. No período posterior, eu vou dizer assim, ó, essa proibição. Então, proibição é um substantivo. E este substantivo, este nome, vai recuperar toda a informação anterior. Isso a gente chama de nominalização, tá? Isso também é um mecanismo de coesão. E as antonomásias? O que que são antonomásias mesmo, Bruna? Antonomásias, gente, são aqueles nomes que a gente dá para coisas, pessoas, lugares específicos. Então, se eu estou falando do Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro, fui ao Rio de Janeiro, barará. No período seguinte, eu não quero novamente falar Rio de Janeiro, não quero escrever Rio de Janeiro de novo, porque senão eu vou cair em repetição. O que que eu faço? A cidade maravilhosa. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Então, é um nome específico, isso é uma figura de linguagem, que se dá para algo Criciúma como a capital do carvão, né? São Paulo como terra da garoa, o Pelé como o rei do futebol, né? Então, tem vários, né, nomes específicos que a gente dá para pessoas e lugares específicos. Também são ótimos elementos de coesão. Então, percebam que a coesão referencial por palavras gramaticais, artigos, numerais e pronomes, e a coesão referencial por meio de substituição lexical, eu vou utilizar então sinônimos, hiperônimos, nominalizações e as antonomásias. Aqui, nesse exemplo aqui de baixo, a gente tem aquilo que a gente chama de hiperônimo. Ó. O médico examinou o paciente, o profissional solicitou exames. Então,
dentro desse guarda-chuvão aqui de profissionais, a gente tem médicos, advogados, engenheiros, enfim, né? Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, biomédicos, enfim, tem vários, elementos aí que a gente poderia encaixar dentro de profissionais. Mas esse profissional aqui está retomando esse termo, dito anteriormente. É bastante importante a gente perceber essa progressão temática. O que que é progressão temática? Progressão temática, todo texto tem, e a gente já conversou sobre isso lá nas nossas aulas, né, de descrição, de narração, de argumentação. Progressão temática nada mais é do que o avanço das informações ao longo do texto, porque nenhum texto fica parado, né, gente? Então, um texto narrativo tem como centro aí da progressão, não tema, mas tem uma progressão temporal. E quando a gente fala de textos mais argumentativos, a gente está falando de progressão temática mesmo, né? Porque as informações elas precisam ser encadeadas de forma lógica. Então, se eu digo que o saneamento básico é insuficiente, eu vou fazer ali, ó, essa deficiência. Percebam que eu utilizei uma nominalização para isso. Então, o fato de o saneamento básico ser insuficiente é uma deficiência. Então, deficiência é substantivo, é um nome. Então, essa deficiência favorece doenças, aumenta gastos públicos e reduz qualidade de vida. Então, aqui eu fiz uma coisa por substituição lexical e utilizei uma nominalização para isso. Isso vai fazer com que o texto avance, com que eu insira novas ideias e com que essas ideias fiquem conectadas. Próximo slide, ó. O desmatamento afeta a biodiversidade. Essa degradação provoca desequilíbrios ecológicos. Essa degradação aqui, ó, que é a expressão destacada, eu não destaquei, estabelece o quê? Catáfora, elipse, progressão temática por substituição lexical, contradição ou paralelismo. É claro que a nossa resposta é a C, né? Progressão temática por substituição lexical. Até aqui tudo bem? Tudo sob controle? Na verdade, é só uma revisão mesmo, né? Porque vocês já viram isso, só que a CAF costuma fazer bastantes, tá? Bastantes exercícios, né? Bastantes questões a respeito de coesão. Não tanto coerência. Coerência eles cobraram faz uns 2 anos, acho, um ano e pouco. Um outro tipo de coesão, segundo tipo de coesão, é aquilo que a gente chama de coesão sequencial. O que que é coesão sequencial? É quando a gente insere novas informações e essas informações não são inseridas por meio da retomada de informações já apresentadas. Elas são inseridas por meio de conectivos, os famosos conectivos. Geralmente conjunções, geralmente locuções conjuntivas, e vocês estão carecas de saber o que são conectivos, né? Então, a gente chama também de operadores argumentativos. Então, qualquer um desses termos, tá, gente, que aparecer na prova. Operadores argumentativos, operadores de coesão sequencial, ou então conectivos, próprios conectivos, conjunções. Tem uma outra palavra também que é nexo. Nexo é a mesma coisa que conjunção, tá? Nexo é a mesma coisa que esses mecanismos de coesão. Então, o nexo. Então, a gente está falando de conjunção e de locução conjuntiva. Então, algumas das que mais aparecem, então aí, ó, as relações semânticas de causa, de oposição, de adição, de conclusão, de temporalidade, de explicação. Então, se a gente. E quando a gente tem problema, né, com conectivos, com operadores argumentativos, ou seja, com esses elementos que ligam as ideias, o nosso texto ele pode ser muito prejudicado e a nossa interpretação do texto também pode ficar bem prejudicada. É muito comum alunos
é, confundirem portanto com entretanto. Gente, portanto é conclusivo. Entretanto é adversativo. Então, se eu digo que os índices de leitura cresceram, eu digo que, portanto, houve ampliação do repertório cultural, eu estou concluindo alguma coisa a partir disso aqui. Se eu colocar um entretanto aqui, a minha ideia vai mudar completamente. Os índices de leitura cresceram, entretanto, houve ampliação do repertório cultural. Fica até incoerente, né, a afirmação. Ou seja, é imprescindível que nós saibamos elementos de coesão sequencial. Eu tenho aqui, ó, o número de queimadas aumentou porque houve redução da fiscalização ambiental. Aqui eu tenho uma relação de causa. Essa segunda oração aqui, ela apresenta a causa disso aqui ter acontecido. Ô, Bruno, por que que não é explicação? E aqui a gente tem uma é bem sutil a diferença de causa e explicação, tá? Mas a CAF cobra e eu preciso me assegurar de que vocês saibam a diferença. Aqui eu tenho uma causa, por quê? Porque isso aqui, ó, o número de queimadas aumentou, é uma simples declaração, não é uma ordem e não é o levantamento de uma hipótese. Eu só tenho explicação quando eu faço um pedido ou dou uma ordem para alguém, ou então eu levanto uma hipótese sobre alguma coisa. Se eu olho para alguém e digo assim, ó, "Hum, ela deve ter terminado com o namorado. Eu levantei uma hipótese. Aí agora eu vou explicar a minha hipótese, porque ela tá com o olho desse tamanho, ó, de tanto chorar. Isso é explicação. Ou então, menino, leva um casaco. Ó, leva um casaco, porque pode chover. Isso é explicação. Agora, eu declarar que o número de queimadas aumentou, esse porquê aqui, ele vai me dizer a causa de o número de queimadas aumentar. Ô, Bruno, como é que eu vou distinguir uma coisa da outra? Percebam que a gente não consegue antepor uma relação de explicação. De causa eu consigo. De causa, olha só, porque houve redução da fiscalização ambiental, o número de queimadas aumentou. Então, eu consigo fazer essa, essa, essa mudança, né, na ordem das ideias. Quando eu tenho uma explicação, eu não consigo. Então, tomem bastante cuidado, tá? Com essa diferença entre causa e explicação. Então, as que mais caem na CAF, gente, ó. Relações lógico-semânticas mais cobradas na CAF. De adição, soma de ideias, né? Oposição, contrapõe ideias, então é só uma oposição de ideias, não tem quebra de expectativa, não tem nada disso. Ou seja, eu disse uma coisa e a ideia posterior é só uma oposição. Eu vou ficar em casa neste feriado, mas eu vou trabalhar o dia inteiro. Isso é uma oposição de ideias. Agora, o que que é uma quebra de expectativa que seria a nossa concessão? Embora amanhã seja feriado, ó, percebam que o conectivo ele muda tudo. Embora amanhã seja feriado, aí, ó, vão cortar as minhas asinhas. Amanhã eu vou ter que trabalhar o dia inteiro. Então, conectivos que introduzem oposição, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. E aquilo que introduz concessão, embora, mesmo que, ainda que. Claro que a gente não entrou, né? E nem existe tempo hábil para isso, né? Para que a gente entre nas orações coordenadas e nas orações subordinadas, mas essas orações, essas ideias opostas, elas estão lá nas orações coordenadas. Então, essa adversativa, essa ideia de oposição entre ideias, só uma simples oposição,
nos dá uma oração coordenada, sindética, adversativa. Então, ela é introduzida por esses conectivos, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Agora, as concessivas não. Embora, mesmo que, ainda que. Então, é sempre uma quebra de expectativa. Então, ó, tudo me diz, né, que no feriado as pessoas não trabalham. Então, eu vou dizer para vocês que, embora amanhã seja feriado, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro. E percebam que eu consigo também fazer essa troca de orações. Eu posso dizer para vocês que amanhã é feriado, embora eu tenha que trabalhar o dia todo. Percebam que dá para fazer isso, por quê? Porque o caráter dela é adverbial. E tudo que é adverbial tem mobilidade na oração, tá? No período, né? Então, uma relação de causa, relação de consequência, essa relação de causa e efeito também é bastante importante de a gente pensar, porque se eu tenho dois acontecimentos, um traz a causa e outra a consequência, ou seja, né, um aconteceu antes e outro aconteceu depois, aquele que apresenta, né, a causa ou a consequência, geralmente é aquele que tem o conectivo. Então, se eu digo que choveu tanto que as ruas estão alagadas, este que as ruas estão alagadas é a consequência. Agora, se eu digo as ruas estão alagadas uma vez que choveu demais. Então, esse uma vez que choveu demais expressa a causa. Então, essa relação de causa e efeito é muito importante que nós tenhamos em mente. Relação de conclusão, como eu já falei, fecha um raciocínio, de concessão, que é essa quebra de expectativa, condição, né, que estabelece uma hipótese aí, e finalidade, para quê, com a finalidade de, com o fito de, né, que vocês utilizam aí todos os dias. Dois exercícios, né, só para a gente fechar a nossa aula de hoje. Leia o texto. A expansão das plataformas digitais alterou significativamente as formas de acesso à informação. Tal fenômeno, ou seja, eu tenho uma nominalização aqui, ó. E qual é esse fenômeno? A expansão das plataformas digitais alterarem significativamente as formas de acesso à informação. É esse fenômeno inteiro aqui, gente, ó. Tal fenômeno, embora amplie as possibilidades de circulação do conhecimento, também favorece a disseminação de conteúdos sem verificação prévia. Esse cenário, ó, o cenário todo que foi explicitado anteriormente, preocupa especialistas, os quais alertam para a necessidade de desenvolver competências de leitura crítica. Sem elas, as leituras torna-se mais difícil distinguir fatos de opiniões ou identificar estratégias de manipulação discursiva. Assinale a alternativa correta. O pronome relativo os quais retoma o termo veículos sem verificação prévia. Olha aqui. Onde é que está os quais? Os quais aqui, ó. Também favorece a disseminação de conteúdos sem verificação prévia. Esse cenário preocupa especialistas, os quais não recupera os especialistas, né? E não os conteúdos de verificação prévia. A expressão tal fenômeno possui valor catafórico. Catafórico? Não, anafórico. Então, aqui nós teríamos um problema só de um termozinho, né? Só da catáfora ali. Não, na verdade, esse tal fenômeno aqui faz um movimento anafórico, pois antecipa uma informação que ainda não foi apresentada, nada disso. Ele recupera a informação do período anterior. A expressão esse cenário, que aqui está, retoma não apenas um termo específico, mas a situação descrita no período anterior, e essa é a nossa alternativa correta. O pronome elas retoma o termo opiniões, não retoma o termo opiniões, porque retoma, né, essas competências de leitura, ó, tá exatamente aqui, e a expressão tal fenômeno estabelece uma relação de consequência com a oração subsequente. Não, né, gente? Não tem nada de consequência da oração subsequente, que seria a próxima, né? Então, a nossa resposta é a alternativa C. Tranquilo?
Agora um exercício de coesão sequencial. Vamos ver, vamos ver. Vemos fim. Muito obrigada, Luizinha. A inteligência artificial vem ampliando sua presença em diversos setores da sociedade. Muitos especialistas apontam benefícios significativos para a produtividade e para a inovação. Param, pam, pam. Há preocupações relacionadas à privacidade dos dados e aos impactos dessa tecnologia sobre determinadas profissões. Gente, olha só. Aqui a gente tem os especialistas apontando benefícios. Então, algo positivo. No período seguinte, vem a ideia de preocupações. Entre benefícios e preocupações, a gente tem uma ideia de oposição. Então, o que caberia ali? Portanto, além disso, contudo, assim ou por conseguinte? Contudo, né? Tranquilamente um contudo aqui. Contudo, há preocupações relacionadas à privacidade dos dados e aos impactos dessa tecnologia sobre determinadas profissões. Param, pam, pam, torna-se necessário discutir formas de regulamentação que conciliem desenvolvimento tecnológico e proteção social, o que seria uma relação de conclusão, que o nosso, portanto, é, né, o melhor conectivo para a conclusão que existe. Então, assim, não imagino que a coesão seja, né, o nosso maior problema. No entanto, é bastante necessário que nós estejamos bem ligados em relação às noções de catáfora, anáfora e esses elementos que podem ser usados para fazer a coesão dentro do texto, para estabelecer essa retomada e essa projeção, de novas informações. Tranquilo, queridos. Fechei, ó. 2 minutos depois do meu tempo. Gostaria de desejar a todos um bom feriado. Para quem eu vejo na sexta-feira, sim, porque a gente vai ter aula na sexta-feira. Para quem eu vejo na sexta-feira, até sexta-feira. Para quem eu não vejo na sexta-feira, até semana que vem, na quarta-feira. Tenham um bom fim de semana, Deus os abençoe, estudem, descansem, façam aquilo que faz os olhinhos e o coração de vocês brilharem, tá bom? Beijo, 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 beijo.